Muito obrigado pela presença numa data tão especial, não somente para o mês espíritas, mas principalmente pela Seara, de estar abrindo esse mês espírita com o nosso curso, grupo de estudos. Eu gostaria que o Júlio fizesse a nossa prece inicial e depois o Abelardo fizesse, no final, a prece de encerramento. Muito obrigada. Obrigada, Adair, obrigada, Luciana, por estarem aqui conosco. Tão felizes por aqui estarmos. Vamos, então, nos ligando a todos os nossos mentores individuais, os mentores de todas as casas espíritas aqui representadas, que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, que possamos todos aqui vibrar pela Luciana, que nos dirigirá nessa primeira edição desse mês espírita. Agradecemos muito por todo esse apoio que certamente teremos e, graças a Deus, vamos então começar. Então, em nome do presidente da instituição, né, Espírita Seara Bendita, senhor Ronaldo Bravo, agradeço a presença de todos nesse início da jornada de palestras do mês espírita de 2023, da USE, que é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Distrital e Pirapuera, Departamento de Doutrina, que encabeça esse evento. Então, neste ano, tendo como tema os 7 pecados capitais. Contamos, então, para a apresentação do programa de hoje, né, o Adair Ribeiro Júnior e da expositora Luciana Farias. O Adair é um trabalhador do Instituto de Educação do IEE, do Instituto de Espírito de Educação, IEE, e representante da USE Distrital Ibirapuera. Adair, é com você. Boa tarde. Obrigadão. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui hoje com vocês, nesse dia que é mais do que especial, né? 13 de outubro, aniversário do mestre, né? A quem tanto devemos, a quem tanto agradecemos. O mês espírita, né, que acontece no mês de outubro, é exatamente uma homenagem, né, à comemoração ao nascimento de Allan Kardec. E esse evento tem um gosto muito especial para a gente, porque ele tem o objetivo de unir as várias casas que participam, né, da USE Distrital Ibirapuera, que é o Centro Espírita Luiz Ismael, a Seara Bendita, que é a nossa anfitriã hoje, o Instituto Espírita de Educação, IEE, e o Instituto Espírita e Beneficente Amor e Paz. Esse evento ocorre sempre no mês de outubro, né? A USE Distrital Ibirapuera organiza, né, procurando exatamente, tendo esse objetivo de unir, né, os trabalhadores das várias casas. Então, a gente tem um evento em abril, que é o mês do livro espírita, né? Cada ano a gente escolhe um dos livros que compõem a obra fundamental para apresentar. Em outubro é escolhido um tema, né, onde os palestrantes das várias casas, a gente faz um intercâmbio, né? A palestrante da casa A se apresenta na casa B, virtualmente ou presencial, e a gente escolhe um tema. E o tema desse ano, né, foi provocativo, né? Foi a sugestão do Joaquim, um tema bem legal, bem interessante, que é os 7 pecados capitais. Qual é o objetivo, né? O Joaquim acho que teve uma intenção muito legal de fazer isso, foi de provocar mesmo essa curiosidade na gente. Pô, mas espera lá, né? Doutrina espírita falar de pecado, doutrina espírita falar de capital, né? Pena capital, alguma coisa. Nós não temos isso, mas esse foi o grande objetivo. Então, no mês de outubro, a gente vai ter uma série de encontros e hoje a gente tem o prazer, né? A gente fez o convite para a Luciana Farias, para ela vir abrir esse evento desse mês de outubro. A Luciana é mestre em ciência de computação, ela é responsável por um dos sites que eu reputo dos mais interessantes já criados desde que a doutrina espírita surgiu, né? E é muito legal. Ela faz a comparação, obra a obra, lado a lado, das alterações que ocorreram, né, em determinada obra. Por exemplo, o livro dos Espíritos, que teve várias alterações, compara a edição original com a edição que a gente conhece, o livro que é o Espiritismo, né, as várias
revisões e alterações que tiveram, que é o site Obras de Kardec. E eu fiquei sabendo que está no forno agora, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente sabe que a primeira e a segunda edição são idênticas e ocorreu uma modificação na terceira. E a Luciana está concluindo agora as comparações dessas edições. Então, a gente vai ver o que entrou, o que saiu, o que foi suprimido, o que mudou de lugar. Isso é muito interessante para a gente pesquisar. A Luciana, ela é pesquisadora. A gente tem o prazer de trabalhar junto numa série de artigos, eu, ela, o Carlos Sete. A gente apresenta trabalhos de pesquisa no ENLIP, no Jornal de Estudos Espíritas, e eu não vou me estender mais. Então, a Luciana é uma querida, né, que eu tenho como amiga, e hoje acho que a gente vai ter uma grata surpresa, né, em termos de pesquisa que ela está trazendo para a gente, com esse tema, os 7 pecados capitais. Então, agradeço, Luciana, a palavra é tua. Obrigada, Daí. Obrigada a todos por estarem aqui. Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês esse final de tarde, de poder falar de um tema tão controverso quanto os 7 pecados capitais. Então, sem mais delongas, eu vou botar aqui um PowerPoint que eu preparei para poder ficar tudo bem explicadinho. O que é que eu pesquisei sobre a origem e a história dos 7 pecados capitais? Então, vamos lá. Bem, quais são os 7 pecados capitais? Esses 7 pecados, eles são reportados de diversas formas na vida da gente, seja na literatura, seja em filmes, onde a gente consegue ver, tem um filme chamado Seven, os 7 pecados capitais, que aborda cada um deles. Então, é uma coisa que já se tornou do dia a dia da gente. E são eles aqui: a gula, a inveja, a soberba, a ira, a avareza, a preguiça e a luxúria. Então, olhando para eles, a gente consegue enxergar por que eles são chamados de pecados. Não que a gente tenha, como espírita, o sentido de pecado, mas sim o sentido de faltas que nós cometemos. Se a gente trocar para as 7 faltas, a gente consegue imaginar coisas aqui na nossa frente sobre avareza, sobre ira, que a gente entende que não seria de bom tom nenhum de nós praticar, né? Seria bom que isso desaparecesse do nosso planeta Terra. Ok, mas por que eles são chamados de pecados capitais? A palavra capital, ela vem do termo latino caput, que significa cabeça ou parte superior. Então, é aquilo que está acima de tudo. Então, você tem o resto da estrutura e você tem a cabeça ou a parte superior. Então, se você tem pecados capitais, são os pecados cabeça. Então, são os líderes de todos os outros pecados. Eles estão na origem de todas as outras faltas. Então, as outras faltas, de alguma forma, quando a gente olha para elas, a gente consegue derivar elas, cada uma delas, de um desses 7. Essa é a intenção de quem escreveu a lista dos pecados. Por isso que se diz que os 7 pecados não são ações concretas, mas sim tendências humanas a um vício. Então, é importante a gente entender o seguinte: poxa, quando dá aquela preguicinha depois do almoço, isso é um pecado capital da preguiça? Não. A gente está falando do vício. É aquela coisa continuada, extremada, que a gente o tempo inteiro está vivendo dentro daquele mundo. Então, é a preguiça extrema, é a grande ira, é a luxúria exacerbada. Então, ok, quando a gente pensa de 7 pecados capitais, a gente lembra sempre do catolicismo, porque é um dos grandes divulgadores desse conceito. E, de acordo com a doutrina católica, os pecados capitais são as fontes de todos os vícios. Eles enxergam da mesma forma o que eu falei antes. Eles estão na origem de todas as ações pecaminosas conhecidas. Então, os pecados eles foram adotados pela Igreja para espalhar os seus dogmas entre os seguidores do cristianismo. E para quê? Uma coisa muito querida, uma coisa muito cara, uma coisa muito exaltada pelo catolicismo e pelo cristianismo, de certa forma, são os 10 mandamentos, né? Então, isso é para reforçar o cumprimento desses mandamentos. A gente sabe que Moisés ele exerce um papel importante dentro desse processo de trazer os ensinamentos de Deus. Então, a ideia era que esses pecados
são as más ações, são os maus pensamentos que levariam você, cada um de nós, para o mau caminho. E é por isso que a gente não conseguiria cumprir os 10 mandamentos, porque se a gente cumprir um pecado, a gente está automaticamente quebrando alguns dos mandamentos. Do ponto de vista teológico, a soberba, ou como a gente chama no Espiritismo, o orgulho, é o pecado mais grave de todos. Afinal, é nessa categoria que se enquadra o pecado original. Foi assim que Adão e Eva aceitaram o fruto proibido da árvore do conhecimento. Por quê? Porque eles queriam se igualar a Deus. Essa foi a interpretação que a Igreja Católica deu à ação de Adão e Eva, e por isso consideraram que o pecado deles cometido foi a soberba. E nós, como espíritas, temos uma preocupação muito grande, aqui há um ponto de contato, pois nós temos uma preocupação muito grande em extirpar o orgulho da nossa vida, né? E aqui o orgulho é sinônimo de soberba. Seria, então, a gente teria preocupação com o que o catolicismo chama de o pecado capital mais importante. A igreja ela até tentou oferecer soluções para os pecados capitais, criando uma lista das 7 virtudes fundamentais. Pensem aí, quantos de vocês já ouviram falar sobre as 7 virtudes fundamentais? É engraçado, né? A gente acaba sabendo daquilo que é o lado negativo, isso acaba ficando mais famoso do que o lado positivo, que a gente poderia usar para aprendizado. Então, existem 7 virtudes fundamentais que a igreja também tentou emplacar, que cada um contrapõe um pecado capital. Então, para a soberba ou orgulho seria a humildade, para a avareza, a generosidade, para a inveja, a caridade, para a ira, a paciência, para a luxúria, a castidade, para a gula, a temperança, e para a preguiça, a disciplina. Então, se a gente olha para o lado direito dessa tabela, a gente se identifica bastante, e a gente pensa, poxa, como a gente gostaria de ter essas características, como elas nos ajudam. Então, a ideia de ter uma lista e com o nome pecado, porque é assim que a igreja entende que é a falta, né? Mas se a gente tivesse uma lista de faltas capitais, a gente teria o que observar, e se a gente tivesse uma lista de virtudes, a gente teria o que buscar seguir. Então, a ideia foi uma sacada muito interessante, foi uma ideia muito, muito feliz. No entanto, o processo de desenvolvimento, ele está ligado ao dogma da igreja. Então, cada um que fala sobre o pecado capital puxa a brasa para a sua sardinha. No caso da igreja, ela puxa para o lado dos dogmas, a interpretação do significado. Mas o mais interessante disso é que a igreja não foi a criadora, não saiu da Bíblia os 7 pecados capitais. Então, ela apenas digamos assim, absorveu isso de outras fontes. Quem gerou isso foram homens ao longo do caminho, e a gente vai falar sobre cada um deles. Sim, homens ligados à igreja. Mas, se a gente for pensar, diversas dessas características, como vícios, já eram falados na antiguidade antes mesmo de Cristo. Então, você não vai encontrar em parte nenhuma da Bíblia o termo 7 pecados. Se você for ler a Bíblia, ela não fala em 7 pecados, apesar de a gente às vezes pensar que sim, de tanto que a igreja fala neles. Não existe na Bíblia nenhuma lista com pecados, nem lista de mais graves vícios que afastam os cristãos da graça de Deus. Porém, se você fizer uma leitura atenta da Bíblia, você vai encontrar referências a cada um dos 7 pecados. De que forma? Referências textuais a histórias, que quando a gente observa a história, a moral que há por trás da história traz alguns dos pecados. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Em Provérbios 16:5, a gente vê escrito assim: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Falando, é uma referência ao pecado da soberba. Então, é dessa forma que a gente consegue encontrar na Bíblia falar dessas características, desses vícios. Agora, quem foi que de fato criou a lista? Fazendo um estudo em forma de lista, não como pontos isolados, juntando todos esses itens como vícios, foi no século IV, pelo monge grego Evagrio Póntico, que nasceu em 345 e faleceu em 399. Ou seja, isso aconteceu após a passagem de Jesus na Terra. E qual era o objetivo desse monge? Para que ele queria criar essa lista de vícios? É porque ele queria fazer um levantamento de principais vícios que atrapalhavam a rotina voltada ao exercício espiritual, a ascese.
Então, na verdade, na hora que ele criou, ele não criou uma lista de 7 pecados, ele criou uma lista de 7 vícios. E, na verdade, quando ele criou, não eram 7, eram 8. A gente vai ver essa lista mais na frente. Então, o que é que existiu no século IV para trazer essa vontade de se estudar isso, de se criar esse tipo de conhecimento? É que foi uma época em que surgiram muitos monastérios que foram copiados do Oriente. E Evagrius, ele era um asceta, ele pertencia a uma doutrina chamada ascetismo. Era um estilo de vida que abolia os prazeres mundanos e as chamadas tentações. E ele se dedicava a disciplinar o corpo e a mente, bem como o trabalho espiritual. Então, dentro do ascetismo que ele professava, que ele praticava, era muito importante ele poder identificar de forma clara que vícios estariam atrapalhando ele no trabalho espiritual. Então, ele escreveu um livro chamado Origens Sagradas de Coisas Profundas, no qual ele listou tentações que corrompiam as pessoas e que deveriam ser evitadas. E aí são as seguintes tentações: a gula, a fornicação, a avareza, a descrença, que é uma forma profunda de tristeza. Quando você já está no extremo, lembra que a gente falou que aqui estamos falando de vício, então ficar triste não é uma questão, mas chegar ao nível de descrença é um vício que é preocupante. A ira, o desencorajamento, a vanglória e a soberba. Então, essa lista feita por ele, com 8 tentações, né? Ela ficou até o século VI como lista de tentações, até que o Papa Gregório I deu contornos oficiais a essa lista. De fato, essa lista entrou para fazer parte da igreja. Ele escreveu a própria lista, baseada na lista do outro, mas reduziu os pecados a 7. Então, a lista de Gregório é menor porque ele excluiu a soberba, o orgulho, levando ele à categoria de senhor de todos os pecados, colocando ele realmente como pai de com a origem de todos os outros pecados. E a primeira referência aos pecados capitais, com o nome pecados capitais, não foi com Gregório, com o Papa. Ele apenas criou. Então, do século VI até o século XII, ficou conhecido como a lista, porém sem o nome pecados capitais. No século XII, na obra de Pedro Lombardo, chamado Sentenças, é que esse termo foi usado pela primeira vez. O Pedro Lombardo ele é um teólogo. Então, como foi que ele fez? Ele trabalhou e começou a dizer, olha, os 7 pecados, essa lista do Papa, ele fez referência a todo o trabalho do Papa no século VI e começou a dizer, esses são os pecados, esses pecados são capitais, eles devem ser evitados, etc. Então, começou a propagação da ideia de que existiam 7 pecados capitais. Mas a lista se tornou realmente oficial na Igreja Católica no século XIII, com a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Ele foi o responsável por apresentar a lista como conhecemos hoje, né? Então, a lista, como a gente viu, falava de descrença, falava de outras coisas, falava de fornicação, não eram exatamente os mesmos textos. O São Tomás de Aquino trocou para, de fato, fez junções, juntou coisa, reexplicou coisas para que ficasse de acordo com a visão que a Igreja Católica tinha dos pecados. Então, vamos passar por cada um dos pecados agora para a gente ter um gostinho deles, porque nesse mês espírita, dos 7 pecados capitais, terá uma apresentação sobre cada pecado à luz do Espiritismo. Aqui a ideia é apresentar o conceito do pecado do ponto de vista do catolicismo. Então, como foi que eles colocaram a soberba? Ele é orgulho ou vaidade excessiva. Está relacionado ao sentimento de ter superioridade em relação às outras pessoas. É a arrogância, a presunção, a autoconfiança exagerada. A soberba é considerado, como eu já falei, o principal pecado. O seu oposto é a humildade. A avareza, o segundo pecado, é também chamado de cobiça ou ganância. Ela é a possessividade e o apego exagerado ao dinheiro e aos bens materiais. O seu oposto é a generosidade e a caridade, para dar suas posses às pessoas mais necessitadas. A inveja também é chamada veio da origem da tristeza, né? Lembra que tinha tristeza e desesperança? A inveja foi oriunda da tristeza porque a tristeza é pela conquista dos outros. Então, são algumas causas da gente ficar triste. A gente olha para a conquista dos outros e a gente não se satisfaz com aquilo e sente inveja.
O primeiro homicídio narrado no Antigo Testamento é provocado pela inveja que Caim sentia por Abel. O seu oposto é a caridade e o desapego. A ira é também a raiva, a fúria descontrolada, que pode levar à violência. O seu oposto é a paciência. A luxúria é a busca excessiva por prazeres sexuais, que também é um pecado ligado à paixão, pelo poder e pelo dinheiro. Então, veja o que São Tomás de Aquino fez. Não ligou apenas à luxúria ao aspecto sexual da coisa, mas também ao poder e ao dinheiro. Então, veja que ele expandiu o conceito para atingir o intento dele de o que é que ele considerava que aquele vício estava causando na pessoa. A luxúria é se deixar dominar pelas paixões. Seu oposto é a castidade. Lembrando que a gente, às vezes, quando ouve falar da palavra castidade, tem uma interpretação errada, dizendo como se fosse uma ojeriza ao sexo, uma coisa de não aceitação do sexo. E isso não é verdade. A ideia de castidade, na Igreja Católica, é o sexo antes do casamento e fora do relacionamento. Então, dentro com o seu marido, sua esposa, não há problema, né? É considerado castidade. A gula é o desejo exagerado não só de comer, como também de beber. Então, se alguém fica bêbado, alguém come absurdamente, a ponto de exagerar naquilo ali, a ponto de chegar a passar mal, aí ele está praticando o pecado da gula, que é o querer absurdamente a comida e, ao mesmo tempo, também querer absurdamente a bebida. O seu oposto é a temperança, a moderação. A preguiça, por sua vez, é uma forma de procrastinação excessiva, é uma apatia, é um desleixo, é uma falta de vontade de fazer tanto atividades físicas quanto mentais ou espirituais. Então, pode ter preguiça espiritual. A gente não quer se envolver com nada espiritual, tem preguiça de fazer as coisas ligadas ao lado espiritual. Assim como uma preguiça mental, a pessoa faz até uma atividades ligadas à área de física, de fazer a coisa, mas na hora de pensar, a pessoa tem preguiça de pensar. Então, qualquer coisa que exige esforço, a pessoa tem preguiça de fazer. Então, ela significa não querer fazer os sacrifícios em prol de Deus ou de outra pessoa. Mais uma vez, eu lembro que essa é a perspectiva católica dos pecados. Então, são perspectivas que vendem a ideia dos dogmas da igreja. O oposto da preguiça é a disciplina, a ação e o esforço. Então, apesar de todo esse esforço da Igreja Católica de popularizar a lista de 7 pecados, o que realmente começou a popularizar de forma a chegar em diversos níveis da sociedade da época e depois se estender para a sociedade de hoje, foi a obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia. Foi aonde ele materializou os pecados na história. De que forma? A obra foi dividida em 3 partes. Ela tem o inferno, ela tem o purgatório e ela tem o paraíso. E para sair do inferno, para chegar no paraíso, é preciso passar pelo purgatório. Então, o próprio autor seguiu essa odisseia na obra dele, e o purgatório é composto por uma estrutura que representa os pecados capitais. Então, ele narra essa viagem pelos 3 planos, guiada por um poeta romano chamado Virgílio. Então, aqui a gente vê a estrutura que Dante Alighieri fez, que é como se fosse uma pirâmide invertida, um funil, onde ele vem passando pelos os diversos desafios, e a cada desafio, cada anel dessa estrutura aqui correspondia a um pecado. Na prática, foi o seguinte, ele fez 9 e não 7. Então, ele começava pelo limbo, depois ele entrava nos pecados. O Vale dos Ventos era a luxúria, o Lago de Lama, a gula, a Colina de Rocha, a ganância, o Rio Estige, a ira, o Cemitério de Fogo, a heresia, o Vale do Flegetonte, a violência, o Maleborg, a fraude, e o Lago Cossite, a traição. Então, veja que em relação aos pecados que Tomás de Aquino tinha definido, ele mudou alguns nomes, veja que ele era muito católico, ele colocou a heresia como um dos pecados, mas o conceito de que existiam pecados capitais é que foi amplamente difundido por ele, além de que parte desses pecados são os mesmos. Quem veio depois, em 1589, no século XVI, ligar pecados a demônios
foi o Peter Binsfeld. Então, ele também é um teólogo, ele associou cada um dos pecados aos respectivos demônios com base nos significados que ele pesquisou na Bíblia. Então, ele saiu atrás da Bíblia olhando quem fez o quê. Aí, quando ele encontrava ali numa situação que enquadrava, ele dizia que aquele pecador estava ligado ao demônio, que a gente vai ver aqui quem são. Então, Asmodeus seria o da luxúria, Beuzebu seria o da gula, Mamon, o da ganância, Belfegor, o da preguiça, Azazel, o da ira, Leviatã, o da inveja, e Lúcifer, o do orgulho. Lembrando que a gente viu ali, a soberba foi considerada o pai de todos os pecados, então foi atribuído a Lúcifer o pai de todos os pecados, o orgulho ou a soberba. Por fim, continuando a popularização, a gente vê que saiu do âmbito da igreja e já foi para o âmbito da literatura e agora para o âmbito da filosofia. Jean-Jacques Rousseau critica os 7 pecados capitais porque ele considera uma coerção da moralidade imposta por meio do medo. Não é que ele fosse contra a moralidade, muito pelo contrário, ele defendia a moralidade, mas ele entendia que a moralidade não deveria ser imposta de forma coercitiva, que ele achava que não deveria fazer a pessoa ter medo de fazer aquela coisa e por isso não fazer, mas sim por entender que aquilo era moralmente errado e que deveria, então, seguir uma atitude moral diferente. Bem, do que tinha para eu falar dos 7 pecados capitais foi isso, não era muita coisa sobre a origem e a história, mas eu condensei nesses minutos. Eu sei que a apresentação era maior do que o tempo de apresentação era maior do que o que eu me dediquei a apresentar, mas eu queria dar uma visão geral e, de repente, a gente abrir um tempo aqui, se a gente puder aproveitar a presença de todo mundo, para a gente falar um pouco, se tiverem perguntas, tiverem dúvidas, a gente poder debater um pouco sobre o tema. Pode ser? Pode ser. Você pode voltar os demônios? Claro. Qual deles? Todos. Você passou mais rapidinho, os diabos são rápidos. Ah, desculpa, eu tenho uma agonia de ver essas imagens. Asmodeus, luxúria, Beuzebu, da gula, Mamon, perdão, você quer ir anotando? Tudo bem. Pode ir. Mamon, da ganância, Belfegor, da preguiça. É engraçado esse nome, né? Né, eu acho. Azazel, da ira. Leviatã, da inveja. Esse é conhecido. Tem uns que são mais famosos. E o querido Lúcifer. Querido, porque a gente não deve odiar ninguém, né? Porque qual é o problema do pobre coitado do Lúcifer? Tem até um filme, o nome dele. Exatamente, seriado e tudo, gente. Se o cara está em erro, que a gente tenha, né, a caridade para com ele, a tolerância, o perdão pelos pecados dele, como dizem por aí. E nesse seriado, o pai, Deus perdoa Lúcifer. E aí, ó, por que não? Deus perdoa todo mundo, por que ele não ia perdoar esse tal pobre coitado do Lúcifer? Muito bem. O Lúcifer acho que não está muito preocupado em ser perdoado, não. Pois é, mas quem sabe um dia, a gente não sabe, o que é que a gente aprende no Espiritismo? Que em algum dia todos irão se elevar, né? Então, de repente, Lúcifer já deu uma elevadinha, a gente não está sabendo. De repente, pelo menos um passinho, a gente não está sabendo. Eu não consigo olhar para nenhum deles e imaginar eles perpetuamente no mal. Eu penso que nem você. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa, colocar alguma situação prática, ou a gente debater alguma coisa em cima desses 7 pecados capitais, alguma história da própria vida? O Adair Ribeiro, ele levantou a mão, né? Adair, por favor. Obrigado, Luciana, por trazer para a gente essa construção. Interessante é a gente ver, né, como foi um processo, né, como foi construído, como foi... Dependeu de várias mãos, né, para a gente chegar
no que a igreja apresenta hoje como os 7 pecados capitais. Chama atenção, de momento nenhum, isso ser mencionado nem nos evangelhos, nem no Antigo Testamento. A gente vê que é um processo de construção e o Rousseau menciona muito bem isso, né? Como o domínio pelo medo foi a história da igreja, né? Tanto no Ocidente como no Oriente. Aí a gente vê a influência também da Igreja Católica do Oriente, quando o Império Romano veio abaixo no Ocidente, a única coisa que sobrou foi a Igreja Católica, né? Todo aquele processo cultural dos romanos, do Império Romano, estava unido num único lugar, na Igreja Católica. E a gente vai vendo o processo de construção e de dominação, né, de mentes, pelo medo. E mostra bem isso. E a gente, às vezes, se pega em um demônio, né, a existência de um, e a gente vê que demônios existem, né, e são mencionados no Antigo Testamento vários demônios. A figura de demônio era muito normal. No Espiritismo a gente sabe o que é o demo, o que é o demônio, né, os gênios, tal, diferente. E é interessante a gente estudar os 7 pecados. Eu fiquei muito feliz quando esse tema foi proposto, porque a gente imagina assim, mas por que a gente vai estudar coisas que não pertencem à doutrina espírita? E eu quero trazer um fato. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, no começo da Revista Espírita, eram relatados as atas das reuniões que aconteciam na Sociedade Parisiense. Que comunicação que chegava, quem dava comunicação, quem era o médium, os estudos que eram feitos, etc. Na Revista Espírita de setembro de 1860, é relatado, né, que o senhor Ledoyen lembrou, na reunião da Sociedade Parisiense, que São Luís, né, gostaria de continuar os estudos com relação aos 7 pecados. Lembrando que São Luís, né, era a grande cabeça ali, auxiliar de Kardec na Sociedade Parisiense. E São Luís informa que ele gostaria de continuar os estudos e, na próxima reunião, ele iria tratar da inveja. Então, a gente vê que o estudo continuado faz parte, né? Então, é bem legal a gente trazer isso, primeiro, para a gente entender todo esse processo, até chegar ao Espiritismo, né? O que a gente tem hoje. A gente vê que é um processo ao longo da história, né? Que mesmo antes da existência já era relatado esses tipos de vícios por filósofos, isso incorporou ao judaísmo, depois do judaísmo veio para o cristianismo e finalmente chegou nessa construção final, né, dessa obra aí no século XIV, XIII, acho que a Luciana mencionou, que aí sim são os 7 pecados do jeito que a gente conhece hoje. Deixa eu voltar aqui. Foi a Suma Teológica de Isso, São Tomás de 3. Aquino que finalmente fechou os pecados como era, como a gente conhece hoje. É isso. Obrigada, Daí. Muito, como sempre, muito pertinentes suas contribuições. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Luciana, eu queria só comentar lendo uma vez sobre isso aí, e realmente nós que não somos mais da Igreja Católica, por exemplo, já fui, né? Mas muitos anos já não sou mais. Sim. E quando falo em pecado capital, eu realmente eu digo que eu particularmente tenho um certo preconceito, né? Que eu acho que a gente não vê muito nem pecado, nem muito menos pecado capital. Mas um fato é o seguinte: teve uma pesquisa na Europa que foram relatar o que as pessoas mais lembravam de como sendo orientação do bem e do mal, né? Então, evidentemente que os 10 mandamentos, praticamente todo mundo que é da Europa, como sendo nossa cultura ocidental basicamente cristã, lembrava nitidamente. E a segunda era exatamente essa lista dos 7 pecados capitais. Ou seja, apesar de ser uma coisa que hoje a gente tem uma certa, até, não só nós espíritas, acho que muitas outras pessoas, certo preconceito, na verdade tem um papel importante. Então, quando fizeram essa pesquisa, tem até aqui os dados aqui,
que, por ordem dos mais lembrados, porque nem todo mundo lembrou de todos. Primeiro era a luxúria, depois a raiva, a soberba, a preguiça, a inveja, a gula e a avareza. Tá? Então, isso mostra que houve, sim, uma perpetuação desse propósito que eles tinham de tornar vivo na memória das pessoas uma síntese, né, do que seriam Uhum. os principais, sei lá, coisas, como se fala, falhas ou vícios ou defeitos que a gente talvez tenha que lembrar sempre. Então, achei interessante quando eu vi essa pesquisa. Ah, legal, muito bacana. Não conhecia essa pesquisa, não. E pensa assim, popularização de coisas, de vícios, de faltas, ajuda a gente a estar presente para eles, porque se a gente não tem essa visão, tá com isso na mente, a gente pode simplesmente se desviar do caminho por ignorância, por desconhecimento. Para a gente é tão normal, é difícil a gente saber. Uma vez que a gente já sabe, é difícil a gente saber qual seria o impacto de não saber, né? E, no fundo, eu voltei para esse slide aqui, porque uma das coisas legais é a gente ver que existiu também um esforço de fazer uma lista de virtudes, e que, infelizmente, não deu ibope. As pessoas não quiseram. Psicologicamente, as pessoas gravam mais as falhas do que apesar de ser praticamente igual, você dizer, um é o oposto do outro. As pessoas gravam. Tem até um livro que é o que você não deve falar quando você vai aprender determinada língua, né? Lembra disso? Uhum, Não fale sim. isso. Se você falar assim, a pessoa não lembra. Você fala, não fale, o pessoal lembra. Na Então, eu acho hora. que o psicológico aí pesa bastante. Mas obrigado, legal. Obrigada, Abelardo. Mirela. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Tudo Bom, é muito jóia. interessante trazer apesar de ser um tema, né, católico, religioso, ligado à doutrina católica, nada mais é do que os vícios que nós carregamos ao longo de todas as nossas existências, né? Quem é que já não escorregou num deles ou em todos eles, né? Então, é muito importante a gente trazer isso à luz da doutrina, porque tem esse nome, pecado capital, mas nada, se a gente transformar por vícios capitais ou desvios morais, é exatamente isso que a gente vem lutando ao longo das nossas existências, com mais clareza e com mais discernimento, né? Então, a gente vê também a Idade Média trazendo ali com São Tomás de Aquino o medo, que a igreja exerce esse medo ao longo da sua. Até hoje, né, se a gente for ver, sem críticas alguma, mas existe ainda essa forma de pecado, de castidade, não pode ir fora do casamento. Eu estou falando isso porque eu vou falar da luxúria, um tema um pouco espinhoso, mas, enfim, caiu para mim, então vamos que vamos, né? Mas eu achei super pertinente, achei muito interessante. Acho que nós, como espíritas, a gente sempre tem que estar aberto a qualquer tipo de reflexão, e principalmente no quesito moral. Não que a gente tenha conhecimento, mas a gente, pelo menos, né, reconhece o seu verdadeiro espírita pelo seu esforço, né, em se melhorar. Uhum. E essas questões são todas fazem parte da nossa trajetória, né? Então, é muito interessante essa. E a sua explicação foi muito legal, foi muito boa. E eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada, Mirela. Acho que você tocou num ponto essencial. Se todos daqui sairmos dessa apresentação abrindo mão da palavra pecado como uma coisa que só porque é pecado não tem nada a ver com a gente, e a gente Imagina, né? se prender na essência do que é que está sendo trazido, ao longo da história da humanidade, se a gente for lá da filosofia antiga, clássica, a gente vai ver todas essas questões do ser, do existir humano, sendo debatidas, sendo questionadas, né? Isso aqui é a essência da moral. A diferença que existe, a essência de alguns aspectos, né? Da não moral, por assim dizer, Sim. né? Então, nada como poder olhar para isso aqui e dizer, olha, eu estou ciente que a avareza existe e eu escolho a generosidade. Mas a gente agora tem uma outra relação. Acho que o difícil do pecado capital é justamente esse ponto que você tocou, é a parte de imposição. É a parte de querer convencer pelo medo. Você se assusta e aí você não faz. Você E só isso não não é faz porque espírito. você está sendo coagido, né? Não tem um entendimento, né? Acho que Exatamente. foi o Rousseau, né, que colocou isso, essa crítica, Foi o né? Rousseau que É colocou totalmente essa crítica. pertinente, né? Porque a gente não deve fazer não pelo medo, porque eu sou coagido, mas sim porque eu tenho entendimento de não fazer. É totalmente Exatamente. diferente, né?
É uma escolha, né? Claro. Muito obrigada. Ivan? Oi, Luciana. Não, queria te agradecer aí pela introdução, porque ficou bem de acordo com aquilo que a gente tinha pensado eventualmente no início do evento, né? Que essa introdução fosse assim uma base para as próximas apresentações que vão entrar mais no detalhe, né? Então a Mirella acabou de falar, ela vai falar sobre a luxúria depois de amanhã, no dia 5, lá no Amor e Paz. O próprio Abelardo, que está aqui, né, vai falar sobre a gula. Então, ficou muito bem colocada a sua introdução com essa parte histórica. Eu tenho certeza que isso aí vai acabar embasando e dando subsídios para o enriquecimento das próximas apresentações. Então, só queria dizer para você que ficou perfeita essa introdução e te agradecer muito pela participação aqui no nosso evento. Obrigado. Obrigada, Ivan. Que bom que eu atendi as expectativas. Joaquim? Luciana, começar também chovendo no molhado aqui, agradecer a você. Acho que como o Ivan falou, é bem no que a gente estava pensando, né? Acho que você conseguiu fazer uma linha do tempo bem clara, né? E mostrando como a Igreja Católica acabou se apropriando disso, que são temas filosóficos, né? São temas essenciais do humano. Parafraseando aqui um pouco a Mirella, eu diria, na verdade, que são dificuldades, né, do humano, né? Eu não gosto nem mesmo da palavra vícios, né? Porque já vai levando a gente para um lugar de santidade que não permite uma evolução, né? Uma mudança, uma transformação. Mas as dificuldades que a gente vai se defrontando, né? E interessante pensar, né, que a outra palavra que você trouxe que marcou bastante é a coisa de poder encarar os pecados como vícios ou faltas, né? Uhum. Porque se a gente pensar, a questão está no excesso, né? Uhum. Isso, O problema não está em exatamente. comer, o problema está em comer muito, né? Uhum. O problema não está em guardar, seja dinheiro ou seja virtudes, mas é deixar aquilo exclusivo para você e não compartilhar, né? E Uhum. assim cada um deles a gente pode ir pensando e gostei muito quando você falou da falta, porque eu acho que tem muito a ver na antítese a coisa do excesso, né? Então, são Exatamente. esses excessos, né, que a gente tem que a todo tempo se policiar no bom sentido para se transformar, né? E que o medo, sem dúvida, num grande Rousseau aí falando sobre o medo, não leva a gente para lugar nenhum, né? Assim, o Isso. medo é importante, tem a sua função, mas para a gente enfrentar, né? Para a gente Uhum. mudar, para a gente transformar e não para paralisar, né? É. Então, só te agradecer de novo. Isso foi uma grande abertura já. Obrigada, Obrigado. obrigada. O digo que o problema não é ter medo, é meterem medo em você. Era um medo que você não tinha e que alguém quer convencer você a passar a ter. E você aceitar, né? E Metem e você... você aceita, né? E não tem o trabalho de não aceitar. Não, é assim. Verdade, verdade. Obrigada. Kátia? Oi, Luciana, obrigada, muito obrigada, gostei demais da sua palestra, da sua participação. Mas eu queria uma perguntinha. Eu sei que você fez uma pesquisa muito profunda, mas eu particularmente, eu gosto muito de saber a etimologia das palavras. E alguns desses pecados eu não conhecia o que está relacionado a eles, entendeu? Então eu vi, por Uhum. exemplo, que mamon, que está ligado à ganância, é uma tradução de uma palavra hebraica, dinheiro. Então parece que tem tudo a ver. Lúcifer, por exemplo, é a tradução da estrela da manhã, de uma luz brilhante, e era um anjo da escala dos querubins, que se revoltou contra Deus, queria ser Deus, foi expulso do paraíso. Então, o orgulho aí está bem relacionado. Os outros eu não conhecia. Você fez alguma pesquisa sobre a etimologia da palavra ou do nome de cada um deles? Te confesso que não só o meu conhecimento de Bíblia é fraco em termos de Antigo Testamento,
como também eu não me aprofundei. Esse negócio do demônio eu descobri ontem, já fazendo uma revisão da apresentação. Então, eu já sabia que existia a conexão. O que eu não sabia é que tinha sido aquela pessoa que tinha feito. Então, difícil era Até o descobrir... Lúcifer, desculpe, até Lúcifer foi colocado como Satanás por São Jerônimo na Vulgata. Então, se a gente analisar, tem sempre pontos em comum, vamos dizer assim, com alguma coisa da própria igreja, né? Mas o nome de cada um deles, eu gostaria de saber a etimologia. E realmente eu não consegui anotar o nome de todos eles. Depois você poderia passar? Eu gostaria de compartilhar a apresentação para vocês. Eu não sei como é que eu poderia fazer isso. Gerar um PDF para vocês terem essa apresentação, que eu acho que vai ajudar na hora que Muito estiver vendo obrigada. os próximos. Muito Deixa eu obrigada. voltar aqui, ó. Esse carinha Beelzebub, aqui, ó. tem um Esse nome aí muito estranho. O Beelzebub a Peter gente até já ouviu Binsfeld. falar. Esse Peter Binsfeld, que eu descobri ele ontem. Então, eu não tive a oportunidade de investigar a obra dele para poder entender qual foi a lógica que ele usou. Eu só vi as pessoas repetindo, tal é tal demônio, tal é tal demônio. Eu falei, não vou me contentar com isso, isso é muito raso. Alguém descobriu o porquê, alguém conectou. Quem foi essa pessoa? Então, eu ainda não tive a oportunidade de olhar a obra dele para saber qual foi a lógica que ele associou, porque ele, pelo visto, além de ser bispo e teólogo, né? Ele me parece que conhece bastante a Bíblia, porque ele fez a pesquisa para fazer essa conexão. Hoje as pessoas apenas repetem. Ele tem essa cara de demônio. Vou procurar também. Ele tem essa cara de demônio. Então, fica aqui esse verdade. link aqui. Fica aqui esse link para você catar. O nome do livro dele é em inglês. O livro está em inglês, o que pode ou não facilitar a coisa, né? Mas é melhor do que alemão. Tá. Ok. Classificação de Demônios de Binsfeld é o nome. Tá bom. Muito obrigada, Luciana. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigada a você. Ô, Luciana, enquanto você fala... eu passei na frente de alguém? Desculpa, eu estou seguindo a ordem das mãozinhas. Pode ir, Cris. Pode ir, Luana, tudo bem, sem problema. Rapidinho. Quando você falou... Obrigada, Regina. Desculpa, viu? Quando você falou do pecado da avareza, eu lembrei daquela frase, né, que está na Bíblia. Eu pesquisei aqui em Mateus, capítulo 6, que não podeis servir a Deus e a Mamon. Quer dizer que esse demônio aí já constava lá, não é isso? Exatamente. Todos esses demônios foram retirados da Bíblia. Bem Todos eles vai ter alguma história na Bíblia que não são histórias tão famosas. Aí a gente não lembra dos nomes. Aí a gente fica mais com Lúcifer, Mamon, Beelzebub, Leviatã. É verdade. Então, Mas muito obrigada, dessa história chegou. Obrigada a você. Obrigada aí, foi muito legal. Regina. Primeiro, Luciana, super obrigada, né? Foi uma explanação bastante consistente, rápida, mas consistente. Trouxe muitas informações, inclusive argumentos para nós pesquisarmos. Porque, por exemplo, esse Deus da preguiça, eu não o conhecia, agora vou tentar colocá-lo de uma forma na minha explanação sobre o assunto, para ver se eu acho a conexão, porque ele está mais ligado aos ânimos, que eu bati o olho agora no Google, enquanto você estava falando, as coisas animadas, ao fogo, à orgia, e aí, de repente, ele vai para a preguiça. Vamos procurá-lo. Quem sabe ele não causa preguiça nos outros, de repente. Pode ser. Vou atrás dele. Vamos ver o que o Peter vai nos... Por que ele associou essa figura à preguiça. Mas com relação ao agradecimento e à tua explanação, né, eu agradeço muito, a gente até pode pensar que essa lista dos pecados, quando você colocou slides da lista oposta, né, daquilo que é proposto como as qualidades, a gente vem de encontro realmente à doutrina espírita, que ela não apareceu por acaso, ela vem de um contexto histórico, de um contexto de pesquisas, e os espíritos que se comunicaram, eles vivenciaram outras religiões, outras doutrinas, outros pensamentos e outras histórias, eles fazem parte dessa história da humanidade, né? E aí a gente pode ver, então, que eles são desafios, os pecados, na realidade, não deixam de ser os desafios, aquilo que precisamos aprimorar, que precisamos melhorar, como nos diz
a doutrina, para que cheguemos à perfectibilidade, né? Para que possamos nos fazer melhor. Então, dentro desses desafios, nós temos que buscar as virtudes que nos fazem melhor. E é muito interessante que é só mudar a palavra, né? Uma questão de terminologia. A gente ainda guarda esse apego ao cristianismo, dos pecados, mas não deixa de ser os desafios que nós enfrentamos para o nosso aprimoramento. Temos tudo em potência, precisamos atualizar as nossas qualidades, as nossas virtudes. O lado oposto, né? A lista oposta. Perfeito, exatamente. Super obrigada mesmo, Luciana. Obrigada a você. Adair? Então, eu queria voltar aqui para o Espiritismo. Para a gente, né, qual é o principal vício que nós temos, né? Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, é o orgulho, né? Em várias questões, 487, 785, é o orgulho. E em vários locais, Kardec menciona que o egoísmo é filho do orgulho. E o interessante é que na questão 917, Kardec inverte. Se a gente for lá no 917, nas observações, né, nos comentários que Kardec faz, acho que é Fénelon, aquela questão inteira, né? Acho que não é nem uma questão, é um texto de Fénelon, a gente vai ver nas observações de Kardec o contrário, que o orgulho se origina do egoísmo. É interessante isso. Então, vale também uma reflexão, porque, assim, o Espiritismo traz o orgulho como a principal chaga também, né? Isso. Para a gente. E lá na 917 ele inverte. Ele coloca o orgulho como filho do egoísmo, ao contrário do que a gente lê em todos os lugares. Aí eu compartilhei vários textos, né, acadêmicos que tratam do pecado e dos 7 pecados capitais. O pessoal que quiser também aprofundar, eu coloquei no chat aí. Mas obrigado mais uma vez, Luciana. Bacana. E é interessante quando a gente pensa que é o seguinte, o que é que tem tudo isso aqui de comum? Isso aqui ela é um reflexo da humanidade. É um reflexo das coisas boas e das coisas ruins que a gente encontra na humanidade. Então, não é à toa que a gente encontra a soberba aqui como principal pecado e não é à toa que a gente encontra o orgulho como principal chaga, como você falou mesmo no Espiritismo. Porque, independente de ser a crença, as crenças, elas dão explicações do porquê das coisas. Mas as coisas é a história da humanidade, é a forma com que a gente vive. Não tem como variar. Então, a gente sempre tem como aprender sabendo diferenciar aquilo que é dogma daquilo que é reflexão da realidade. Mais um aqui, Sheila. Oi, boa tarde. Boa tarde. Nossa, Luciana, eu sou da Seara, eu sou estudante de filosofia e praticante também, e eu achei super interessante a luz que você trouxe essas questões, porque a gente precisa, eu poderia lembrar como espírita, né, que cada um tem seu peso e sua medida dentro das suas virtudes e das suas necessidades de melhoria. Eu penso que a gente não vai conseguir ser perfeito, como já se coloca na própria doutrina, pelo menos nessa vida, ou teremos outras, né? Estamos numa caminhada de aperfeiçoamento contínuo, de melhoria contínua, né? Se a gente fosse pensar em termos de engenharia e processos. Então, eu acho que o interessante aqui é a gente enxergar onde cada virtude e seu oposto está pesando mais ou está faltando, né? E a gente fazer essa reforma íntima, que é o que a irmã Cidufo, que foi uma forte assistente de Kardec, coloca nos livros, né? Inclusive, sobretudo no livro Reforma Íntima Sem Martírio. Sim. Porque senão a gente não vai se permitir melhorar, porque a gente está sempre se cobrando de alguma coisa, não que a gente não tenha que ter esse olhar, mas assim, a questão de você fazer as pazes com as imperfeições, no sentido de enxergá-las e procurar melhorá-las, né? Assim, a gente buscar esse aperfeiçoamento contínuo, que eu fiz aí a analogia
mas a gente entender isso, né? Que muitas vezes a gente se cobra, principalmente com relação a sermos melhores, né? E eu fico me perguntando quanto que a gente não esbarra justamente no processo do orgulho, né? Sempre na busca de ser melhor com que propósito, né? Sofrer menos, ajudar o outro, esbarrar menos no outro, o discurso acaba caindo num círculo vicioso aí da autoperfeição, né? Então, para a gente ter em mente, assim, essas questões para o nosso dia a dia, né? Falar que, não, eu quero ser melhor, quero... Por que você quer ser melhor, né? Você quer ser melhor porque você entende que você tem aqui as suas sombras que você precisa jogar à luz, ou você está esbarrando de novo na soberba, né? Na ganância de querer ser mais? Né? Isso que eu fico me perguntando sempre com relação a essas questões que a gente se coloca como espíritas, né? E a questão que eu achei muito legal que você apresentou, Mamon, né? E eu fui buscar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon. E esse capítulo todo ele fala sobre isso, né? E ele mostra a parábola do mal rico, dos talentos, enfim, de preservar-se da avareza. E uma nota interessante aqui que ele fala que Mamon é um termo derivado da Bíblia, como você bem mesmo apresentou, usado para descrever riqueza material ou cobiça, né? E a própria palavra é uma transcrição da palavra hebraica mamon, que significa literalmente dinheiro. Nem sempre personifica uma divindade, né? Então, assim, mas como que a gente endeusa o material, o dinheiro, né? Sim. Então, essas questões eu acho que ajudam muito a gente na reflexão. Sim, muito pertinente isso tudo que você trouxe, Sheila. Que a gente vê como é fácil, de repente a gente está aqui conversando, estava conversando sobre catolicismo, de repente a gente já está dentro do espiritismo e a gente vê que existe a riqueza de coisas que tem para a gente aprender. Uma coisa que você colocou que foi perfeita. De que forma a gente pode interagir com isso aqui para nos melhorar? De que forma essa listinha, eu digo que da minha apresentação inteira, se vocês puderem ficar com essa tabelinha aqui, que tem o lado do vício e o lado da virtude, já é um grande guia daquilo que a gente pode observar que está, de repente, escorregando na casca de banana e o que, que a gente pode observar que a gente está acertando no que a gente faz, né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço, vocês são bastante participativos. Agradeço a todos vocês pelos comentários e pela presença aqui. E passo a palavra, eu não sei quem vai terminar agora, se é o Adair, quem mais. Obrigada. Luciana, antes de fazer o encerramento, eu só queria, bom, sem dúvida, agradecer. Faço minha todas as palavras elogiosas, e eu acho que foram todas muito elogiosas, que foram dadas aqui, eu faço minhas as palavras também. Você falou um detalhe operacional que gostaria de compartilhar a exposição. Algumas sugestões, eu acho que, se você puder mandar para o Ivan, eu tenho contato com ele e eu posso pegar. Eu sei que a Regina Tacla também tem contato com a Adair, então, eventualmente, mandar para o Adair, ou a Adair mandaria para a Regina, e a gente publica aqui no nosso grupo, né? Se você puder, então, sim. fazer essa gentileza da Farei. guia a apresentação. Bom, dito Ótimo, isso, então... obrigada. Abelardo, só um pouquinho, por favor. A Dair e o Ivan querem falar alguma coisa? Não, Kátia, não. Não? E o Ivan? Kátia, só agradecer a todos vocês da Seara Bendita, né, por receber aí esse evento tão importante, fazer a abertura do mesmo. Acho que foi excelente, foi bem aquilo que a gente esperava. A apresentação foi falada aí da Luciana, muito boa, mas eu queria agradecer muito aí todo o teu time, tá? Todas as pessoas, todos os participantes e todos aqueles que também estão nos assistindo no YouTube, no Facebook, e dizer, né, que o evento continua. Ainda nessa semana nós temos a Mirella Sato, lá do IEE, que vai lá no Amor e Paz fazer a palestra sobre a luxúria, e nós vamos divulgar diariamente, semanalmente, as demais palestras. Então, eu queria agradecer muito a todos pela participação. Nós que agradecemos, Ivan, a Dair, agradecemos a Uzi, agradecemos a Luciana, todo esse amor que vocês nos trouxeram.
Falo novamente em nome também do nosso presidente, o Ronaldo Bravo. Ele pediu desculpas, mas eles tinham uma reunião muito importante, por isso a sua ausência, mas ele deixou um abraço para todos vocês, como disse a Tacla no começo. Eu só tenho a agradecer em nome dessa equipe, como você falou, mas realmente aqui nós temos os expositores e temos também os nossos alunos, né? E eu tenho que agradecer também a todos eles aqui presentes. E o Abelardo vai fazer a nossa prece de encerramento, então. E até uma próxima vez. Muito obrigada. Então, assim, vamos agradecendo por essa oportunidade de reflexão, agradecendo a toda a equipe da USE, que preparou esta semana, esse mês espírita, agradecendo a nossos apresentadores de hoje, a Daí e a Luciana Farias. Que nós possamos, que as nossas vibrações hoje possam ser de fortalecimento da nossa fé, do nosso esforço de autoconhecimento, para que possamos, através do nosso autoconhecimento, deixar para trás as dificuldades, todos os problemas que nós temos e que possamos crescer, que possamos também levar os outros para que possamos ajudar na evolução também do nosso planeta e toda a humanidade. E hoje não poderia deixar de passar a oportunidade que nós possamos, uma vibração especial no fundo do nosso coração, ao nosso querido Allan Kardec, com muito amor, por tudo que ele nos trouxe, que nos deu a oportunidade de nos conhecermos melhor, de conhecermos a doutrina maravilhosa, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Então, em forma de eterno agradecimento, uma vibração de muita luz e flores ao nosso querido mestre leonês. E assim agradeço a todos e uma boa noite a todos e até o próximo encontro.